Olá, tá boa, bonita? Bem-vindos ao canal. Antes de começar a falar, vai lá, se inscreve se você ainda não fez, ativa o sininho, curta, dá aquele like aí pra nós que isso é muito importante, ok? Hoje eu vou falar de um assunto que, ao mesmo tempo que me deixa entusiasmada por alguns lados, né, algumas nuances, também me deixa muito entristecida. Mas é muito importante que a gente tire esse assunto do tabu, que é a mulher gorda e o fetiche. A gente tem várias teorias que mostram que a mulher gorda, ela ocupa um lugar de invisibilização, inclusive na parte sexual. Então, como a gente tem um biotipo magro e esbelto como saudável e desejável, socialmente aceito, a mulher gorda ela passa a ser nojenta, doente e também uma mulher que não é atraente. Porém, a gente tem visto a crescente busca pela pornografia que relaciona mulheres gordas dentro do seu circuito, inclusive o circuito pago. E isso é algo que precisa ser observado com bastante cuidado, porque ele é um termômetro de comportamentos que precisam ser investigados. E eu quero hoje falar para vocês de alguns textos que eu tenho lido, porque isso também faz parte da minha pesquisa. E quero falar também que não é algo tão recente do ponto de vista acadêmico, tá? A Natália Figueroa, por exemplo, ela já vem falando sobre esse assunto desde 2014, né? Sobre os corpos dissidentes e sobre esse tipo de assunto. Mais recentemente, a gente teve alguns textos publicados e a gente está tendo um movimento de encontros sobre isso, que relacionam uma nova forma de sexualização. Então, eu vou trazer para vocês dois pesquisadores que eu gosto bastante das suas produções. Uma é minha parceira no grupo de pesquisa gorda e o outro publicou um texto que é muito referência para todos os estudos relacionados ao corpo gordo. Então eu vou começar pelo texto do Kulik, tá, que chama Pornô, e ele é um texto que ele coloca a troca da relação da penetração na mulher gorda nos órgãos genitais, na parte erótica, pela sexualidade de uma mulher que come os alimentos, e alimentos geralmente muito gordurosos. Então, nesse texto, ele se questiona sobre se há uma troca da sexualização da mulher gorda, né, do apelo que não está mais nessa penetração vaginal ou anal, e sim de uma penetração na boca. Então, talvez eu falando isso pra vocês fiquem um pouco chocados, mas isso é bem comum, tá? Então, ele vem trazendo esse texto foi publicado numa revista que chama Cadernos Pagu, da Unicamp. É um texto que causou um burburinho muito grande na comunidade científica, é um texto cru, difícil de ler, não porque tá mal escrito, pelo contrário, tá muito bem escrito, mas porque traz dados muito polêmicos e que quebram um tabu muito grande, que é falar sobre sexualidade, que já é um tabu no nosso Brasil, e principalmente falar sobre a sexualidade da mulher gorda. Então, assim, eu recomendo, se vocês quiserem ler, eu vou deixar, né, o link pro texto dele na descrição do vídeo. E é um assunto muito interessante, mesmo que vocês não sejam pesquisadores e mesmo que vocês não se interessem especificamente por sexualização de corpos gordos, é muito importante a gente abrir a nossa mente para entender o quanto essa parte, né, do prazer do ser humano, ela pode realmente revelar recortes sociais muito distintos, certo? O outro texto que eu quero falar com vocês, que é o texto da Maria Luísa Gimenez, ele chama Pornografia Dissidente. Então, a Malu, ela fez uma pesquisa muito grande por um tempo extenso, em que ela entrevistou pessoas, ela acompanhou profissionais do sexo, ela conversou com muita gente que fazia parte do consumo desse tipo de pornografia e também fazia parte da produção desse tipo de pornografia. E nesse texto ela faz todo um apanhado em cima de teóricos já bem consagrados, como Foucault, mas também ela pega toda a bibliografia mais recente em relação a estudos de corpos gordos
e faz esse panorama entre como a sexualidade da mulher gorda, ela apresenta nuances muito interessantes. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre isso, quase nunca aparece a mulher gorda negra. Então, existe um questionamento, né? Por que essa invisibilização ela é maior quando a gente fala da mulher gorda negra? E eu vou mais adiante fazer um vídeo sobre isso, em que eu vou ter uma convidada muito especial que vai falar sobre isso, vai falar sobre a solidão da mulher negra, gorda, né? Mas a Malu já faz um panorama muito interessante, eu também vou deixar o link para vocês acessarem o texto dela, é um texto de 17 páginas, fruto da pesquisa dela, que apresenta dados que com certeza vão surpreender vocês, independente de vocês serem gordos, de terem pessoas gordas na família, a importância que é a gente conhecer a riqueza, né, de como as nossas relações com o nosso prazer. Eu, particularmente, eu tive uma experiência muito contundente com o Sim Sou Diva, e eu posso afirmar e corroborar a tese tanto de um quanto de outro, que a gente tem um corpo realmente muito sexualizado, que é um corpo, eu digo que a gente é a mulher pantufa, né, que todo mundo quer ter em casa, tá ali em casa, mas pouca gente quer assumir do lado de fora. E era realmente isso, eu vivi uma situação muito específica, inclusive numa das edições do Vai Ter Gorda na Praia, em que na situação na praia do Campeche, a pessoa em questão estava rindo da gente. E quando chegou em casa, ela mandou uma mensagem privada para mim, altamente invasiva e altamente ofensiva, mas ressaltando o quanto eu era gostosa e o quanto todas as meninas do grupo eram atraentes do ponto de vista sexual. Então, existe muito esse contraponto, essa dualidade. E eu posso afirmar, porque nesse tempo todo em que a gente fez as ações do Sim Sou Diva, nós recebemos muitas mensagens, principalmente nas épocas que tinha as edições do Vai Ter Gorda na Praia, porque além de tudo a gente estava expondo o nosso corpo de forma pública, por vontade própria. Mas as pessoas daí pensam que o corpo gordo é realmente público, né? Eu já falei também isso em outros vídeos, que a mulher tem um corpo público de forma geral, mas a mulher gorda mais ainda, porque daí quem dá em cima da gente, ou quem nos manda esse tipo de mensagem, quem nos aborda dessa forma, acha que está nos fazendo um favor, porque acha que porque somos mulheres não merecedoras de afeto, que não somos bonitas o suficiente, não estamos dentro do recorte do desejável, somos nojentas, temos cheiros, enfim, a gente já leu coisas de todos os tipos. Apesar de tudo isso, no ponto de vista do prazer, nós temos um lugar bem firmado, bem importante e bem apropriado para esse grupo, principalmente cis, heteronormativo e machista. Então, é importante para a questão da desconstrução. Se você tem interesse de saber mais, de desconstruir os seus saberes em relação aos feminismos gordos, fala com a gente está modificando inclusive todo o nosso material da pesquisa gorda para que seja mais acessível para todas as pessoas, e todas as pessoas que fazem parte desse grupo, elas também estão interessadas em participar da desconstrução, da educação, desde as crianças até as pessoas que já têm mais idade, porque nunca é tarde para aprender, não é mesmo? Então hoje eu trouxe esses assuntos para vocês, falando sobre fetiche, falando sobre sexualidade, para dar aquela pitadinha que vocês reflitam sobre como vocês se relacionam com as pessoas, que tipo de coisa atrai vocês e como vocês reagem quando tem uma situação desse tipo no círculo de amigos, no trabalho. O comportamento de vocês pode ser decisivo para que a outra pessoa não sofra com bullying, depressão, não tenha ansiedade, e também para reforçar as questões relacionadas à gordofobia, que envolvem acesso, né, e envolve inclusive o próprio suicídio. Então pensem, reflitam, vocês sabem que gordofobia não é piada, gordofobia não é engraçado, e a sexualidade também faz parte do comportamento gordofóbico. E hoje era isso. E se você acha que você pode nos ajudar mais do que comentar, curtir e compartilhar, tem uma maneira. Tem um linkzinho pro Apoia-se, e se você cogitar aí a possibilidade de ser nosso apoiador financeiro, você pode fazer isso a partir de R$8. Não precisa ter cartão de crédito e vai ajudar a gente um monte. A gente vai ficar muito feliz. Muito obrigada.